A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, trouxe aqui mais uma palavra. Espírito Santo tocou forte no meu coração para vir dizer isso a você. Você precisa ouvir, você que chegou aí. Ela se encontra em Ezequiel, no capítulo 47. Eu vou ler do 7 ao... vou ler do 5 ao 7, tá bom? Do 5 ao 7 já vai dizer o que quer nos dizer a mensagem de Deus para nós hoje. E diz assim: mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore de um lado e de outro. Amém? Gente, essa palavra aqui é Ezequiel, né? Ezequiel atravessando o rio que fluía, né? Embaixo do templo, o rio que vinha do Jardim do Éden, que adentrava o Mar Morto, transformando tudo em vida, né? Que até hoje, esses dias eu estava vendo o Israel com a Aline, que eu gosto muito, e ela estava mostrando, né? Que vem aquela água e transforma em água doce, tem peixes. Vê que Ezequiel já viu isso naquela época e agora acontece isso ainda. Que foi tipo aqui uma profecia, né? E acontece. A Aline estava mostrando, né? Que ia ser o pântano ali, no caso, o Pantanal, que ia ficar em volta, ia ser puro sal, não ia servir para nada. Mas ia ter peixes, ia ter água doce, ia ter árvores de fruta na volta, e tudo isso está acontecendo lá em Israel. Palavras de Deus se cumprindo como sempre se cumpriu, né, gente? Mas essa mensagem aqui de Ezequiel, no caso, ele está falando aqui de águas que saíam para a região oriental e desce Campinas e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. Vê que é o que está acontecendo, né? Passa esse rio. Então, gente, a mensagem aqui para nós, se você for ver a mensagem dessa palavra, claro que ela tem muitas coisas, né? Da época do passava Jesus, essa água pura, Jesus, né? A água que Jesus ofereceu para a mulher samaritana, né? Jesus era a água viva, né? E essa mensagem aqui nos diz justamente isso, gente. Essa mensagem é um convite aqui de Deus para nós sairmos do raso. É um convite para a gente atravessar águas profundas. Então a gente vive sempre no raso. O que é no raso? É você molha ali, que nem Ezequiel molhou os tornozelos, depois molhou os joelhos, os lombos, aí já não podia mais. Então, convite para nós não ficarmos só no raso. O que é o raso? A nossa fé. A fé que a gente vai na igreja, né? Que a gente vai só na igreja, não faz nossas orações com Deus, a nossa intimidade com Deus, não criamos aquela intimidade, né? Deus nos convida para entrar mais profundo, para a gente ir indo, para a gente se aprofundando, né, na nossa fé.
Então, cada vez que a gente se aprofunda mais com Jesus, mais a gente tem respostas, mais a gente vai aprendendo o que Ele quer de nós, o que Ele nos propõe para nós ter uma vida como Ele gostaria que nós tivéssemos. A vida obediente que Deus quer para nós, se a gente tiver essa vida, Ele nos promete, lá em Deuteronômio 28, a gente vê que Ele nos promete grandes coisas se nós obedecer a voz dEle. E para a gente obedecer a voz dEle, a gente tem que ouvir a voz dEle. A gente tem que ouvir com as nossas orações, com a nossa profundidade. A gente começa a escutar o que Jesus tem para nós. A gente começa a escutar os comandos de Deus para a nossa vida aí certinho, para nós não tomarmos decisões erradas. Ele vai nos ensinando e é a mais pura verdade, gente. Se você tiver uma dúvida, se você estiver em Deus, se você estiver se aprofundando na sua intimidade com Deus, você vai lá, você busca a resposta e Deus lhe dá a resposta. Quanto mais profundidade você tiver, mais a resposta vem rápido, evitando assim de você tomar decisões erradas, de você vir acabar estragando, né, todo o seu processo com Deus. A resposta é imediata, gente. Pode crer nisso. Falo isso aqui em nome de Jesus, com toda a autoridade, com toda a verdade que eu tenho dentro de mim, que é a verdade que Jesus está me ensinando. Se você tiver essa profundidade, essa intimidade com Deus, no seu secreto, você tem a sua resposta. E vou lhe dizer mais, meia hora. Meia hora você tem a sua resposta. Eu digo isso porque eu já tive essa experiência. Então, assim, ó, não existe, eu posso dizer, porque eu estou vivendo, alguém dizer que Deus não responde às suas perguntas. Não existe. Se acontece isso com você, é porque você não está tendo a sua intimidade com Deus, não está tendo a sua profundidade com Deus. E eu digo isso com a fé que eu tenho, com o temor que eu tenho a Deus, com o respeito que eu tenho a Deus. E ninguém vai me tirar isso, porque só eu sei que eu estou vivendo com Deus. E lhe digo mais, tenha profundidade com Deus se você quer ter uma vida como Deus quer que você tenha. E Ele lhe faz promessas, porque Ele não é o homem que minta com as suas promessas. E a promessa que tem lá em Deuteronômio, que está na Bíblia, é obedecer, que as bênçãos correrão atrás de você. E isso acontece sim, gente, vai acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, e a gente sabe disso. E se você acredita em Deus, se você acredita em Jesus, se você acredita na Bíblia, a Bíblia vai nos dizer tudo isso. Tudo isso você pode esperar, confiar. Deus vai lhe abençoar grandemente. Porque Ele abençoa todos. Ele abençoa todos. Mas se você viver em obediência com Ele, como Ele quer, tudo certinho, depender dEle, Ele vai fazer as bênçãos correr atrás de você. Ele vai lhe prosperar. Ele vai lhe trazer vida em abundância. É o que Ele promete. E se Ele promete ali na Bíblia, não é que Ele promete através de profetas, é profetada, que esses profetas falam para qualquer um e caem quem quiser, quem é bobo. Não. Promessas da Bíblia. Promessas de Deus na Bíblia. Assim como Ele fez com Abraão, como Ele fez com Isaac, como Ele fez com Jacó, como Ele fez com Daniel, Davi, com todos. Ele prometeu o que ia fazer, eles fizeram a parte deles e Ele fez a dele. E Ele é o mesmo, Ele nunca mudou. E Ele quer isso de nós agora, nos nossos tempos de agora. Ele está usando sim a internet para nos trazer,
para a gente ouvir a voz dele. E você ora e ele vem aí usando um profeta, para lhe dar a resposta que você pediu. Então, não adianta quererem dizer que não é assim, que não funciona assim, que Deus, que a internet é o erro de tudo. Não, gente. Deus criou o homem com inteligência. Se o homem criou a internet com inteligência, Deus está tirando proveito disso, usando a internet para espalhar a sua palavra pelo mundo. Assim como o inimigo usa para trazer coisas ruins para você, Deus usa também para trazer coisas muito boas, trazer os seus ensinamentos. Então, assim, você tem o livre-arbítrio para escolher. Ou você quer escolher a parte da internet, que é a parte ruim, ou você quer escolher a parte de Deus. Sempre foi assim, né? Então, na época de Deus, lá eles usavam diz que eles usavam umas pedrinhas, né? Era curumim, ou não me lembro o nome das. Até vou ver se eu acho aqui para trazer para você. Eles falavam com Deus através daquelas pedras que eles jogavam. E depois eles até jogavam na sorte. Não sei se você sabe disso, mas jogavam até na sorte. Até antes de Jesus, antes de ser um pecado, que jogaram a sorte ali nos pés da cruz. Até os apóstolos usaram isso depois da morte de Jesus para jogar na sorte, para escolher aquele que ia ficar no lugar do Matias, né? Parece que ia ficar no lugar do Judas que traiu Jesus, né? Aí eles escolheram através do joguinho ali, tipo cara e coroa no caso. E Deus não queria, Jesus não queria aquele Matias. Jesus queria, eles escolheram, mas Jesus queria Paulo, né? Aí já é outra história, só estou dando um exemplo para vocês aqui. Que sempre Deus vai falar com a gente de alguma forma. E depois Deus usava os profetas, né? Então assim, ó, Deus hoje está usando os profetas na internet, está usando a internet para falar com você. Por quê? Porque você está sempre ali, ó, com joguinhos, com mulheres peladas, para os homens que estão aí, um monte de coisinhas engraçadas. Quando você vê, tem coisa de Deus ali no meio. Deus sempre vai plantar a sementinha dele em você. E o Espírito Santo trabalha em vocês. Quando ele quer, ele trabalha em você. Quando ele acerta aí o seu coraçãozinho, não adianta você querer fugir. Amém, gente? Já tô passando aqui da hora. Uma mensagem maravilhosa. Se tocou no seu coração, medite, leia depois Ezequiel 47. É uma explicação maravilhosa do que Deus quer para nós. Amém? Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal e fique na paz do Senhor Jesus. Amém, gente?